Gênesis capítulo 49. Eu estou trabalhando prosperidade na terra de aflição, mas não é essa prosperidade comum que vocês tanto escutam como o evangelho da prosperidade. Não é uma promessa de riquezas, é um chamado para observar o que é o conceito de prosperidade nas Escrituras. Olha, José se encontra preso e ainda assim a Bíblia diz, e o Senhor fez José prosperar. Que conversa é essa? Prosperar na cadeia? Sim. O marco da prosperidade na aliança é uma relação adequada com Deus. Então é possível ser próspero na família. É possível não ter muito dinheiro, mas ter filhos submissos e tementes a Deus, e isso ser chamado de o Senhor fez prosperar Pastor Roque Albuquerque. É possível ter um emprego modesto, mas estar cercado de respeito e de honra naquilo que você faz. A prosperidade material pode chegar para nós? Pode. Então eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual vocês querem receber primeiro? A ruim? A boa? A ruim. A ruim é que para o cristão ser próspero materialmente é muito raro. É raro, muito raro. Parece que o ímpio, tudo que ele toca parece que é fácil crescer. E o crente quando pega, o bicho já murcha já. Você diz, que negócio é esse? Fulano começou junto comigo e fulano abriu um negóciozinho e estourou. Não dá o dízimo, não dá oferta, não teme a Deus, não faz nada. Tudo que as Escrituras mostram é de tal maneira que o crente mesmo, o cristão, o temente a Deus até questiona a Deus. Por que que o Senhor então cerca-os de largos sovos? Eles se fartam da gordura, e não está falando da barriga, né? Se bem que era um marco de prosperidade. Está dando para ver que eu estou indo bem, né? Marco de prosperidade. Mas o cristão, o justo, questiona. E a resposta de Deus que nós encontramos geralmente é: cuidado, porque eles andam em lugares escorregadios e de súbito caem e ficam assolados. A prosperidade deles parece que está muito presa aqui, ela não tem uma relação da nossa consistência, ela não tem relação com a eternidade. Enquanto que a prosperidade cristã, essa é a boa notícia, ela material, ela pode acontecer. Só que ela geralmente é o inverso da prosperidade também do ímpio. A nossa prosperidade parece que é muito mais marcada pelo doar, pelo dar, do que por reter. Aí você diz, até nisso fica difícil. Eu ganhei 1.000 conto, se eu der 600, como é que eu faço com os outros 400 para pagar tudo? Até nisso, mas é possível. Existem pessoas que são materialmente prósperas, mas as pessoas que realmente são crentes, materialmente prósperas, que eu conheci, ou que eu conheço, elas têm uma vida assim de relação com Deus que é dificilmente a gente pode dizer. Vou citar uma pessoa que eu conheci, ele já está na glória, o nome dele era Bud House, Casa dos Parafusos. Bud House, ele começou plantando cenoura nos Estados Unidos. Ele se tornou o rei da cenoura. Toda a cenoura, maior produtor de cenoura do mundo era Bud House. E ele fez um pacto com Deus. Ele fez um pacto que ele só queria viver com os 10% e investir tudo que tinha no reino com os 90%. Terminou na vida ele se queixando porque ele não sabia o que fazer com os 10% que ele tinha. Vocês sabiam que o dono da cajuína São Geraldo, essa cajuína maravilhosa lá do Cariri de Juazeiro, quem conhece a cajuína São Geraldo, vocês sabiam que ele era crente, fundador da primeira igreja batista? O filho não, os filhos não, mas ele era. Tudo que aquele homem colocava a mão, prosperava. Mas é uma prosperidade distinta. Aqui nós estamos vendo alto e baixo. Por quê? Na semana passada, no capítulo 49, nós vamos ler hoje somente do 8 até o 12, mas no capítulo 49, lá no verso 28,
diz o seguinte: Jacó está aí, para quem não esteve no domingo passado, Jacó está dando a bênção final, ele está no leito de morte, ele está dando a bênção final para os seus filhos. Vocês vão perceber aqui que ele coloca, neste momento, são 11 linhas dedicadas a cada um dos filhos. Simeão e Levi estão juntos. Ele organiza a estrutura do 49 pelas esposas. Ele começa com os filhos de Lia, que são 4. Aí ele vai para um de Bila, um de... Como é o nome da outra? Me ajuda aqui. Bila, Zelá, como é em português? Bila e... Me ajuda aí. Zilpa. Bila, Zilpa, Bila. E então os filhos de Raquel. Deixa eu organizar o pensamento com vocês aqui. Imagina o quadro, ele faz uma estrutura quiástica, que a gente chama de uma estrutura que ele começa, termina com alinhamento, ele bota no meio. Ele começa com os 4 filhos de Lia, que era aquela esposa de Jacó, aquela lá que Jacó casou, foi engabelado por Labão, né? Desdobrou, Jacó trabalha 7 anos por Raquel, a mulher que ele amava, mas naquela cultura com a cara coberta, quando Jacó vai descobrir para a noite nupcial, era Lia. O texto diz que ela tinha um olho meio baixo, não sei o que é que ela, se ela era caçadora, né? E assemelha ela com a carinha de ovelha, né? Eu digo, rapaz, não devia ser muito bonita não, a coitada. Mas é impressionante que nós vamos perceber lá no contexto que ela dá filhos a Jacó, porque Deus agraciou a ela por causa do vexame, da vergonha que ela era desprezada, e o texto bíblico diz, por causa do fato de ser desprezada por Jacó, seu marido, Deus a tornou fértil. Aí ela deu um primeiro filho para agradar Jacó, não deu certo. Um segundo para agradar Jacó, Simeão, não deu certo. O terceiro filho dela com Jacó, ela bota o nome do rapaz Levi, quer dizer marido, esposo. Agora ela vai conquistar Jacó, não deu certo. No 4º filho, ela desistiu de Jacó e ela faz uma inversão muito bonita na vida dela e ela coloca o nome dele Yehudá. E ela diz, eu não quero mais saber de agradar a Jacó, o meu esposo, eis agora que o meu louvor é para o Senhor. É com esse espírito que eu quero convidá-los de agradar ao Senhor, a lermos os versículos do 8 até o 12 do capítulo 49. Nós vamos orar, fazer uma breve exposição, tentarei, meu breve é 40 minutos. Então, depois a gente faz algumas aplicações, ou faz durante, de acordo com aquilo que a mensagem toca ou fala aos nossos corações, que o Espírito Santo seja soberano em nos guiar. Versículo 8 em diante diz o seguinte: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa, subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Vamos orar. Nosso Deus, nos abençoa enquanto o Senhor fala aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. A nota principal aqui é o cara que consegue amarrar um jumento numa vide, o cara que consegue botar o jumento num pé de uva, numa árvore de uva para amarrar, o homem não é próspero pouca coisa não. O jumento do homem só não toma vinho, mas come uva, come folha de uva. É o símbolo da prosperidade total. E ele chega a falar
que os olhos serão cintilantes de vinho, os dentes brancos de leite. É muita fartura, é muita prosperidade. E aqui está em contraste direto com os 3 irmãos que nós discutimos na semana passada. Rúben, o decadente. Sim, Rúben, mesmo sendo ele aquele que evitou José de morrer, mas ele foi amaldiçoado porque ele subiu no leito do pai. Ele era Jacó no ápice da sua pecaminosidade. E ele chega a se deitar exatamente com a mãe de um dos seus irmãos, que era Bila, algo que a Bíblia proíbe terminantemente. E ele cometeu essa loucura. Jacó ficou em silêncio e rompeu o silêncio no leito de morte para dizer claramente que Rúben havia perdido a bênção. E é isso que nós precisamos entender, porque no verso 28 diz: Jacó abençoou todos os seus filhos. Aonde que essa bênção de Rubens aqui é bênção? É uma antibênção. Por isso, eu deixei vocês doidos no domingo passado com aquela frase: você, lembra da frase que eu disse? Só vai receber a bênção que lhe cabe. Você é digno da bênção que lhe cabe. Você não vai neste mundo aqui plantar ventos e querer colher outra coisa que não seja tempestade. Não adianta. Não é questão de salvação por obras, nem anulação da graça de Deus, pois agora a gente pode ver aqui 3 aspectos simples, introdutórios, para você me acompanhar no raciocínio, que mostram 3 detalhes importantes na história de Judá, dentro da história de José. Do capítulo 37 até o capítulo 50, é tudo sobre José e a criação da nação de Israel. Para nossa surpresa, volta aí a sua Bíblia, para nossa surpresa, mas é surpresa mesmo. No capítulo 38 de Gênesis, no ápice da história dos sonhos de José, José é vendido. Nós vamos encontrar o início de 3 detalhes importantes na vida de Jacó, de Judá. 3 detalhes. Me acompanhe aqui no primeiro detalhe. Quem é esse Judá que do nada vai ser louvado? Quem é esse Judá que vão se prostrar? Quem é esse Judá que se torna real com um cetro na sua mão, poderoso? Quem é esse Judá que intimida os inimigos? Olha quem é essa criatura aí. Capítulo 37, primeiro, verso 4, ele está lá, embutido, quando eles viam lá que José estava chegando. Olha o que o texto diz: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais a José que todos os outros filhos, odiaram-no. Judá odiava José. Versículo 5, José conta-lhes o sonho, e termina o versículo 5 do capítulo 37 dizendo: e o odiaram ainda mais. É ódio ao dobro. Versículo 8, ele continuou questionando e falando dos sonhos, e resultado no versículo 8, os irmãos procuram: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais, versículo 8, o odiavam. Ódio a terceira, né? Ódio à terceira, multiplicado por 3. Versículo 11, seus irmãos tinham inveja. As suas traduções devem ter traduzido mais ciúmes. Deve ter traduzido como ciúmes. Judá é tomado de ódio e de inveja. Esse é Judá. Ele é igual aos demais irmãos seu por parte de mãe, Lia, e também os demais irmãos por parte das concubinas do seu pai. Essa figura nós já estudamos sobre ele no verso 18 do 37. O texto diz claramente que eles estavam conspirando contra José para o matar. 18 do 37. Versículo 20, há um convite: vinde, pois, agora e matemo-lo. Enquanto isso, uma nota de sossego de Rúben
no 21 diz: não lhe tiremos a vida. Versículo 26. Agora, olha a ideia brilhante de Judá. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Olha que cara, gente boa. Versículo seguinte diz: vinde, vendamo-lo, vamos fazer um lucrozinho. Qual é o lucro que eu vou ter com a queda do meu irmão? Qual é o proveito que eu vou ter matando a ele? Vamos vendê-lo como escravo. A gente faz um rateio, divide a grana entre nós e pronto, melhor, a consciência está leve, fica com a consciência tranquila, engabela o pai, mente, mata um animal aí, mas já Judá está pronto para tirar no lucro. No 38, a gente já vai ver o reflexo da vida de Judá nos seus filhos. Isso aqui eu preciso destacar essa parte. Quando você vai olhar os descendentes de Judá, os descendentes de Rúben, os descendentes de Levi, os descendentes de Simeão, você vai perceber um pouco do reflexo do comportamento, do caráter dos seus próprios pais, que não é diferente de Abraão para Isaac e de Isaac para Jacó. A mentira de Abraão segue no encalço de Isaac, que segue no encalço de Jacó. Mas olha aqui o que acontece. Judá e Tamar é o título que está no 38. Estou situando que eu preciso lhe situar, mas rapidinho a gente adianta. Ele teve com a sua esposa, acho que o nome dela era Sela, ele teve 3 filhos com Sela, 3 filhos. Teve um que era chamado capítulo 38, verso 7, era o primogênito dele. Qual é o adjetivo usado para ele aqui, do 7? Porém, o primogênito de Judá era perverso, e o Senhor o matou. Teve um outro filho, que era chamado de Onã, que deveria assumir a esposa, não era a esposa de Onã, mas era o levirato. Ele tinha que engravidar a esposa, e aí o filho que nascesse teria que colocar o nome do pai, que seria herdeiro de para ele não perder a propriedade dele. A propriedade continuaria claramente no nome desse filho que Onã daria a Tamar. Mas o que é que acontece com Onã? Onã impedia, ele praticava a relação sexual com a Tamar, mas na hora ele praticava o que a gente chama de onanismo, ele interrompia o coito e deixava a semente cair no chão, proibido na lei, para não dar descendência, porque não seria dele. Ele sabia que não seria filho dele, e o texto diz claramente no verso 10: isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, por isso o Senhor também o fez morrer. Ora, se a mulher era viúva do primeiro filho, do segundo filho, Onã, que morreu, o pai Jacó dizia: eu que não sou louco de dar o meu filho mais novo, e ele desdobrou, dizendo: quando ele crescer, eu passo para você. E ele deixou ela morando na casa dele, nunca cumpriu. O que acontece é que ela sabia que precisava da descendência, sabia que a maneira dela sobreviver era através de filhos, ela se disfarçou de prostituta. E aí você sabe o que acontece, ele fica viúvo, Judá, ele se encontra com ela, ele se deita com ela, com a prostituta, que ele achava que era prostituta, no verso 15, ele se deita, depois ele não tem com que pagar, ele deixa o seu cajado, o seu bordão e o seu selo com ela, e quando então chega a hora de pagar, ele manda um cordeiro para pagar a prostituta. Diz: não, aqui nunca teve nenhuma prostituta cultual, prostituta pagã, nunca teve. 3 meses depois, eis que Tamar está grávida, e ele propõe lá no verso 24, Tamar, tua nora, adulterou, e ele diz: tira-a fora para que seja queimada. Era a pena comum naquela época, ou apedrejamento, ou queimar, porque ela estava grávida, e ela não tinha tido relação com ninguém. Ela então manda o bordão, o cajado e o selo, e diz: o homem de quem eu estou grávida é o dono desse material.
Aqui eu quero destacar só em uma palavra para vocês não esquecerem: a iniquidade e a hipocrisia de Judá. Judá então hipocritamente diz: tira para fora para queimar, mas era ele que estava tendo relação com a prostituta, era ele que estava reprovado. Pronto, até aqui está todo mundo comigo, correto? Tá beleza? Segue então para esse primeiro ponto. Essa figura aí é Judá, um homem mau caráter, que odiava o seu irmão, que conspirava para tirar a vida do seu irmão e que no final ele ainda pensou em lucros. Pronto. Aqui são as falhas do caráter de Judá. Vamos para o segundo ponto, o que muda na vida de Judá, no capítulo 42 em diante. Vocês vão saber o que acontece. Eu estou narrando aqui, estou narrando demais, mas o que acontece é que eles vão pela primeira vez no Egito. No capítulo 42, quando eles chegam lá, José já reconhece. Naquele episódio que José reconhece, José começa a acusá-los de que eles são espiões. Vocês são espiões. Não, meu senhor, não, vocês estão aqui para ver os pontos fracos da cidade. No meio da conversa em hebraico, eles se viram um para o outro. No versículo 21 do capítulo 42, pela primeira vez você escuta algo tipo: então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade, esta angústia. Eles comparam a angústia deles com a angústia de José, quando eles estavam vendendo, que foi ideia de quem? De Judá. E José implorava pedindo para eles não fazerem isso, e Judá deu a ideia de vender. E aí então eles reconhecem pela primeira vez aqui, ele reconhece suas falhas. Continua então o episódio, vá lá para o final do capítulo 42, estou fazendo uma breve revisão, no 28. Eles estão tomados de temor, desfaleceu-lhes o coração, aterrorizados. Por quê? Porque dentro do saco dele, José havia devolvido o dinheiro, havia colocado tudo de volta, e o texto diz que eles questionam e diz: que é isto que Deus nos fez? Aqui começa uma mudança na vida de Judá. Eu quero só tirar uma lição breve, uma proposição muito rápida. Deus costuma sim nos colocar em situações difíceis para nos quebrantar. Se Ele tem um propósito soberano nas nossas vidas e nós, por alguma razão, estamos endurecidos, às vezes Ele costuma nos colocar nesses lugares, no meio de muita pressão, para nos quebrar mesmo, para desmontar aquilo que nós achamos ou que está aí em nós empedrado, sei lá, um coração meio cauterizado, para usar o termo. Ele costuma, e ele está sendo quebrantado aos poucos. Mas quando é que a coisa muda? Capítulo 43, a fome continua, a coisa está lá. Jacó não quer que eles vá levar Benjamim, que eles deveriam levar o irmão mais novo de José. E olha o que acontece, gente. O doidinho do Rubem era uma figura. Sabe com quem eu acho o Rubem parecido? Eu acho o Rubem parecido com Pedro, o apóstolo Pedro. Achei ele muito parecido. Mas olha o que é que ele diz, olha bem a ideia. Jacó está com medo de mandar Benjamim, porque já perdeu José, filho que ele amava. Ele com medo. Aí Rubem diz: pode entregar, pode me dar Rubem. Se ele não voltar, o senhor mata meus 2 filhos. Ora, olha a ideia do homem. Eu vou dar meu filho na mão de um sujeito que está dizendo logo que se não trouxer o meu, eu posso até matar o deles. Ele não se importa com um deles. Qual é a garantia que eu tenho de colocar na mão de um doidinho desse aqui o meu filho? Então Jacó rejeita imediato essa ideia de Rubem. Ora, cara, tu quer que eu matar meus 2 netos? Se eu perder o meu filho, eu vou perder 3. Esse não tem cérebro.
Rubens era aquele cara impulsivo mesmo, sabe? Aquele cara que só pensava com a testosterona, só se achava talvez o fortão da área. Mas olha a diferença de Judá. A fome continua apertando no verso 8 do 43. Judá então esclarece para Jacó dizendo: com isto disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem a nós. Mata meus 2 filhos, é o que Rubem fala. Judá, envia conosco, porque nem nós, nem os nossos filhos, nem o Senhor e nem ninguém vai morrer. Deixa comigo, para que vivamos e não morramos, nem a nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Verso 9: eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se tu não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Opa! Aqui agora começa aqui alguém com uma atitude muito redentora. Eu serei culpado. Se eu não conseguir, eu pago o resgate. Eu assumo a culpa. Eu assumo essa culpa. Eu assumo essa responsabilidade. Estão comigo aí? 43. Parte então para o 44. Agora é face a face José e Judá. Na minha concepção, um dos desenvolvimentos mais surpreendentes e importantes durante a vida de José é esse evento do 44, quando ele e Jacó Judá e José vão estar cara a cara. Lembre-se que José fez. José pegou o copo dele de prata e colocou dentro da bolsa de Benjamim e mandou-os embora, e manda os soldados atrás, e eles todos empolgados, certos de que não fizeram nada de errado, disseram: nós não fizemos nada de errado. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que sumiu, no saco de quem tiver, aquele ali vai ser escravo. Primeiro no verso 9 ele declara: nós teus servos seremos escravos teus se fizermos alguma coisa errada. Versículo 14 do 44, Judá assume a interlocução. E lá é um dos momentos mais lindos que você pode encontrar nesse texto. Versículo 16 diz assim: então disse Judá, já tinha encontrado o copo: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus filhos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Nossa iniquidade nos encontrou, e nós já estamos fugindo dela há mais de 26 anos. No primeiro evento, Deus fez o primeiro quebrantamento das nossas vidas. Agora eu me responsabilizo diante de meu pai para devolver o rapaz. E diante disso, Judá agora se comporta como um líder, diferente de Rubens, que é um líder lascivo, um líder movido por paixões, um líder sem noção, impulsivo, que diz: mata os meus filhos se eu não devolvo o teu. Esse rapaz aqui diz: para que não morra nem o meu, nem o teu, nem os nossos. E agora ele diz: seremos escravos, inclusive o rapaz, mas eu tenho a convicção de que achou Deus a iniquidade dos seus servos. Nós aqui estamos prontos para pagar aquilo que nós devemos. José diz: negativo, eu não quero nada com todos vocês, eu só quero com aquele que roubou o meu copo. José está testando os seus irmãos aqui. Não precisa de muito comentário para você perceber o que José está fazendo. Ora, José precisava saber se esses irmãos que estavam aqui eram os mesmos que estavam naquele período que venderam a ele. Será que eles não têm inveja de Benjamim, que ganhou 10 vestes festivais? Será que eles não têm inveja de Benjamim, que ganhou muito mais e teve muito mais prosperidade que eles? Vamos testar agora, ver se eles vão entregar Benjamim e dizer: não, ele pegou, leva ele, deixa nós com vida. Todos podem ter pensado assim, mas não Judá.
E aí nós vamos ficar surpresos novamente, dá um pulinho para o verso 32, quando José diz: somente Benjamim vai ficar escravo, somente Benjamim ficará conosco. Olha o 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço com o meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Todos os dias, ele diz para sempre. Agora, pois, verso 33, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus pais. Ele agora quer fazer uma permuta, e ele quer ser escravo no lugar de Benjamim, porque ele prometeu ao pai. Primeira coisa, as falhas de Judá realmente eram terríveis. Fornicação, mentiras, tramas, ódio, hipocrisia, tudo mais que você puder imaginar. Mas quando Deus o colocou no lugar e no vale das provações, quando Deus o coloca numa situação na beira do abismo e ele está a ponto de cair, ele começa a reconhecer tudo aquilo que ele havia cometido contra Deus e contra o seu irmão José. E agora ele dá mais um passo, ele faz o que a gente chama de a promessa de segurança de Benjamim, que marca Judá. Para mim, é bem aqui que a conversão dele acontece. A transformação de Judá. Judá agora revela um caráter transformado. Verso 16 e verso 33 provam isso que eu estou dizendo a você. Ele mostra que é capaz de dar a sua vida por uma outra pessoa. Ele é capaz de morrer por uma outra pessoa. O que é que ele faz? Ele admite sua responsabilidade, ele diz claramente: Deus descobriu minha culpa. E é uma culpa objetiva. Segunda coisa que ele vai fazer, ele vai oferecer-se para substituir a Benjamim. Se é para ser escravo, ele pegou esse copo, ele é culpado, ele é digno de morte, ele é digno de ser escravizado, mas deixa eu tomar o lugar, porque eu prometi ao meu pai que eu seria o resgatador, a garantia. No Novo Testamento tem a palavra arabon, é traduzido como penhor. É essa a palavra para a atitude de Judá. Eu sou o penhor que garante esse rapaz chegar lá ao seu pai e deixa que eu seja escravo. Naquele momento ali, no capítulo 45, há um irromper de choro, e José, ele vai alegrar os seus irmãos, dizendo: não fiquem tristes, meus irmãos. E eles choram e se abraçam, e José vai destacar por várias vezes no 45, Deus me enviou, Deus me enviou, assim o Senhor fez, sim, Deus fez, Deus me pôs como Senhor nessa terra. Ele é totalmente cristocêntrico, teocêntrico, e ele chora, verso 14 do 45, chora por 3 vezes. Nós vamos encontrar aqui um ambiente, uma atmosfera totalmente emotiva. E continuando para fazer o desfecho aqui, diante dessa maravilha que ele pratica, ele deixa um legado impressionante, que redunda no capítulo 49, finalmente chegamos, os versículos são poucos, eu precisava situar vocês, mas são poucos versículos. Nós vamos ver aqui claramente a bênção de Jacó para ele. Ele começa botando bem simples para nós: Judá, teus irmãos te louvarão. Opa, peraí, não é José que deveria receber o louvor? O que é que acontece? José recebe as promessas e essas bênçãos de forma imediata e presente, em cumprimento do sonho, mas Judá vai herdar isso, e a sua geração é quem vai receber esse louvor no futuro. O que é que acontece? O sonho de José e sua realização é claramente o foco imediato, mas
enquanto que o papel desse louvor de Judá é um aspecto futuro. O que é que isso tem a ver? Uma previsão clara de supremacia. Teus irmãos te louvarão. Em outras palavras, só para você entender e não esquecer, o versículo 8, a supremacia clara de Judá. Judá, você terá o louvor dos seus irmãos. Isso é um eco claro, visível, do nome dele, que a mãe dele coloca lá em Gênesis. Lá em Gênesis, quando ele nasce, ela que vivia querendo agradar a Jacó como esposo, agradar a Jacó, no dia que ela desistiu e ela disse: eu vou louvar ao Senhor, e por isso botou o nome do rapaz, nem tem nenhum comentário a mais, encerra a narrativa. Ela aprendeu a duras penas a lição de quem deve ser o foco da nossa energia e a quem você realmente pode agradar. Dá até para tirar uma lição para as esposas que fazem de tudo para agradar os maridos, e aí fica com raiva, porque os maridões, os bonitões, nunca reconhece, nunca vai lá, sempre porque talvez você está querendo agradar a pessoa errada. A maneira de você poder honrar, respeitar o seu marido, trazer a ele a dignidade que ele quer, não é trazendo e transformando num ídolo, é adorando ao Senhor, é colocando no Senhor, é em Deus. É na adoração a Deus que você vai conseguir satisfazer plenamente o seu marido. Nem tente, não adianta botar a saia curta ou apertada ou lingerie, ou o que quer que seja. Não é assim. A melhor maneira de você satisfazer e agradar o seu esposo é quando você invoca o Senhor para estar lá com você, mesmo na hora mais íntima. Mesmo na hora mais íntima. Ele se agrada dessa relação entre casais. E é por isso que eu desafio e faço um repto aos jovens que namoram, que vocês cessem qualquer prática pecaminosa que vocês estão tentando, praticando, insistindo, tramando. Cessem. Porque o relacionamento conjugal, a relação sexual, ela é perfeita, foi criada para a glória de Deus. E no momento quando a minha esposa e eu, quando a sua esposa, você, quando nós nos unimos, naquele momento agrada a Deus, nós podemos invocar a Deus para ser parte, não é heresia, porque foi Ele quem criou, Ele se agrada. Como você vai agradar o seu esposo? Você agrada o seu esposo quando você encontra-se com Ele na sua adoração a Deus. Então, minha irmã, para de querer insistir, achar que dá presente, que fazer isso, que fazer aquilo. Tudo isso é importante, mas se consome toda a sua energia, o método está errado. Leva o teu esposo para Deus e encontra com ele lá e convoca a Deus para estar com vocês em qualquer lugar. Olha como a igreja estranha, né? Quando a gente fala, já pensou? Na hora do ato conjugal, eu invocar a Deus para estar presente conosco. Até é perigoso alguém rasgar o manto, né? Né? Ele criou. É belo, é lindo. E quando praticado dentro da sua vontade, agrada a Ele, agrada a nós, e a gente tem então uma satisfação em Cristo tremenda. Pode-se dizer vice-versa, que por outro lado, tem muita mulher que vive muito com dor de cabeça. Vocês entendem o que eu quero falar, né? Toda hora está com dor de cabeça e o marido está lá roendo as unhas e ela está com dor de cabeça. Ô mulher para ter dor de cabeça. Eu estou bem disposta, amor. Meu Deus. A melhor maneira da gente ter uma comunhão plena como marido e mulher não é na busca desenfreada de tentar agradar. É na busca desenfreada de adorar o Senhor. Porque é somente ali que nós conseguimos chegar a 100% da nossa comunhão. Foi um parênteses. Volta aqui para a previsão de supremacia. Ponto. Versículo 8. Versículo 9. Judá é leãozinho. Por 150 vezes a palavra leão, ela aparece no Antigo Testamento. Impressionante
é que quando você vai olhar as pinturas antigas da Síria, as pinturas antigas babilônicas, né? Estou falando de algo assim, 2500 a.C., 2200. A maioria das imagens, o leão é a figura principal. Nos palácios de Babilônia antigo, vocês vão encontrar o leão lá. Você vai ver Assurbanipal, né, no símbolo, numa adoração de matar o leão, porque é sinal de que ele é rei dos reis. Porque o leão no Oriente Médio simbolizava muito três coisas bem claras: temor grandioso, ameaça sempre forte e poder. O leão, só o rugido daquele ali é um negócio muito bonito, né? Meu personagem favorito é Aslan. Não poderia ser outro melhor, né? Naqueles diálogos do príncipe Caspian, quando... Já estou ficando velho, esqueci o nome do ratinho lá. Riptych. Quando ele quer atravessar, né? E ele fala, ele pede a Aslan para ele poder passar para o outro lado. Eles não têm volta, mas ele clama a Aslan, ele diz: Aslan, vou traduzir aqui, né? Que eu não li no português, mas vou traduzir aqui o que ele diz. Ele diz: eu tenho batalhado e lutado muitas batalhas ao seu lado, tenho sido fiel. Basicamente o que ele diz: combati o bom combate, ele diz nas palavras de C.S. Lewis, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E ele pede autorização a Aslan para ele encerrar ali a carreira dele e poder subir na prancha lá e poder seguir para o outro mundo aqui, para fazer a imagem com vocês. Quando nós lemos sobre o leão, nós estamos pensando em violência extrema. Quando nós falamos sobre o leão, nós estamos falando de um poder devastador. Ele é conhecido como o rei. Ele é esperto. E ele, Judá, no verso 9, ainda é comparado com a leoa enquanto repousa. Porque se tem alguém que é mais valente do que o leão, é a leoa. Então, tome cuidado, rapaz. Tomem cuidado. A leoa é muito valente. E se ela despertar, é assim que ele diz. Ele usa a palavra encurva-se, deita-se como leão. Quem é que tem coragem de despertar? Isso é símbolo de poder gigantesco. O que me chama a atenção nesse aspecto bem claro é que eu vou levar para vocês agora para o último versículo, o versículo 10 até o 12, que nem preciso explicar muito. Diz: o cetro não se apartará, ele amarrará seu jumento, prosperidade. Está falando de liderança. Deixa eu resumir para você entender o que eu quero destacar. Primeiro, você tem a previsão da supremacia de Judá. Segundo, você tem claramente, visivelmente aqui, Judá como símbolo de força, poder, violência grande e ameaça para qualquer um que colocasse no seu caminho. E o texto chega a dizer o seguinte: o cetro, o reino, a realeza, a liderança não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Uma tradução muito, escapuliu essa tradução. Não é que quando Siló chegar, ele passa o bastão para outra pessoa. Ele vai levar até o pico de Siló. Siló é o ápice. E é claramente uma expressão de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, parte lá para Apocalipse, porque é lá que eu vou encerrar agora. Já passei demais do tempo. Apocalipse capítulo 5. Na visão dos selos, 7 selos, ele vê o livro. Ninguém é digno de abrir aquele livro, não tem ninguém. O livro é escrito por dentro, por fora, ninguém pode abrir porque está trancado. E João se desespera porque ele olha, não tem ninguém no céu nem na terra que é digno de abrir aquele livro. E o texto diz de forma muito contundente no verso 4, ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5, é mais do que um eco,
mais do que um eco, é um ato linguístico que eu chamo ilocucionário. Lá de Gênesis diz o seguinte: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Por que Jesus é chamado do leão da tribo de Judá? Por quê? Número 1, porque foi alguém que abandonou uma vida de pecado, de falhas, para se apresentar como alguém totalmente transformado, capaz de dar a sua vida, de entregar a sua vida no lugar do culpado. Porque ele não diz que Benjamim é inocente. É digno que ele seja escravo, mas ele diz a José: deixa eu assumir, eu pagar o preço para resgatar e devolver esse jovem até o seu pai. Você tem um padrão profético muito bonito aqui. A maneira como Jesus olha para nós, e nós somos todos pecadores, todos culpados, e Ele se coloca no nosso lugar e paga o preço para nos devolver ao seu Pai, nos levar de volta ao seu Pai. Ele não é culpado, Ele assume a culpa por nós. E aqui neste evento, o único que é digno é Ele, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Mas a dignidade dele para abrir o livro fala muito da estratégia dele para poder conseguir. É assim: eu sou um leão, mas eu só consigo pagar o resgate com uma estratégia de cordeiro. O leão que vence, olha o que o texto diz no 6, ele viu um cordeiro como tendo sido morto, e o verso 9 para eu encerrar. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Para mim aqui está o maior símbolo de liderança, maior de todos, maior de estratégia. Por quê? Porque apenas um rei e apenas um homem, que é a personificação do legado de Judá, eis o leão da tribo de Judá, por causa de uma atitude altruísta. Eu não me importo comigo, eu não quero saber e considerar e agarrar com aquilo que eu sou, eu quero entregar-me para poder deixar que esse culpado volte para o seu pai. O resgate jamais é pago a Satanás. Nunca pense que Deus deve qualquer coisa a Satanás. O resgate, o pagamento pelo pecado é para que nós devolvamos, sejamos devolvidos para Deus. E esse leão que paga o resgate, ele conquista mediante a morte, porque ele é leão, ele é cordeiro, ele é cordeiro, ele é leão. Como combinar as duas coisas? Um é força, é violência, é ameaça. O outro é uma oferta pura e simples, que diz: prende a mim, deixa o altar do sacrifício experimentar o sacrifício de Aslan. Quem não assistiu, assista, por favor. Se não, leia o livro, é uma leitura muito dinâmica. Mas vocês estão lembrados quando ele troca-se por Edmund? O Edmundo, ele dá em resgate por Edmundo, e ele coloca-se no altar, e o leão é sacrificado. É por isso que ele é digno, é por isso que ele é digno de abrir o livro e revelar tudo que está lá. Em tudo que está lá, o que é que nós encontramos? Nós encontramos o controle absoluto de Deus na história. A minha primeira aplicação. O leão de Judá conquistou porque ele estava disposto a agir como um cordeiro. E o leão consegue a vitória através de táticas de cordeiro. Se você olhar e você fosse aplicar isso à prosperidade, você vai perceber claramente
que quando nós falamos em poder, nós falamos em força, mas como é que alguém consegue governar, exercer o poder mediante o dar-se? A prosperidade cristã ela é sempre invertida, mas a melhor parte de todas é bom conhecer o controle absoluto de Deus na história. Não tem nada, meus amados irmãos, nada, nem o que registramos ou que não registramos, que não está dentro do seu controle soberano. Seja a perda do seu bebê, seja a doença que bate na sua casa, ou chega você, chega o emprego, alguma coisa, não tem nada, um acidente, uma enfermidade, não há nada que você sequer poderia se preocupar e achar que está fora do plano soberano de Deus. Nem pensar, sabe por quê? Segunda aplicação, no cumprimento de seus propósitos divinos, Deus pode usar uma fome, um sequestro, um concurso de beleza, estou pensando de Esté, estou pensando dessa fome aqui, uma morte súbita, como é o caso lá narrado em Ezequiel, um sonho de Daniel, uma praga de Joel, até mesmo um censo que o governo resolve fazer. Não há absolutamente nada que impeça, porque esse Deus, no cumprimento de seus propósitos, pode sim usar até o ímpio, até a pessoa que te odeia. Quer uma prova disso? Os irmãos de José, com inveja dele, tentaram impedir José por causa dos seus sonhos. Ao tentar matar o sonhador, eles contribuíram para a realização dos sonhos. Tudo isso porque Deus é soberano, absolutamente soberano. Deixa eu encerrar mostrando simplesmente uma palavrinha para encerrar. Quem é esse Deus? O nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, foram muitas informações, são muitos detalhes que a gente fica sem querer pular. Mas vamos continuar. O Senhor continua abençoando-nos, aplicando nas nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, cuida da nossa família, cuida dos nossos irmãos e irmãs, cuida da nossa saúde. Pedimos de bondoso Deus que receba a nossa adoração nesta noite, em nome de Cristo. Amém.